Capítulo 2. Das sessões ordinárias e extraordinárias. Artigo 91. As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias compor-se-ão de 4 partes. Inciso 1. Pequeno expediente. Inciso 2. Ordem do dia. Inciso 3. Grande expediente. Inciso 4. Explicação pessoal. Parágrafo único. Excepcionalmente, mediante requerimento escrito na forma do inciso 16, do artigo 132, durante a sessão plenária, poderão ocorrer pronunciamentos de relevante interesse público. Seção 1ª. Do pequeno expediente. Artigo 92. A partir da hora fixada para o início da sessão, com a presença mínima de 1/3 dos vereadores que compõem a Câmara, o presidente declarará aberta a sessão iniciando-se o pequeno expediente, que terá a duração de 30 minutos. Parágrafo 1º. Não se verificando o quórum de presença, o presidente aguardará durante 15 minutos que ele se complete, não se computando esse tempo no prazo de duração da sessão. Parágrafo 2º. Se persistir a falta de número, o presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais. Artigo 93. O pequeno expediente destina-se: Inciso 1. A leitura e aprovação da ata. Inciso 2. A leitura do sumário do expediente recebido pela mesa. Inciso 3. A leitura do sumário das proposições encaminhadas à mesa. Inciso 4. A inscrição dos oradores para o pequeno expediente. Inciso 5. A inscrição dos oradores para o grande expediente. Parágrafo 1º. Após o horário regimental de início da sessão, nenhuma matéria poderá ser apresentada, para ser apreciada na sessão deste dia, ressalvadas as exceções previstas neste regimento. Parágrafo 2º. Se a discussão da ata e a leitura do sumário do expediente esgotarem o tempo do pequeno expediente, o presidente despachará os documentos que não tiverem sido lidos. Parágrafo 3º. Havendo tempo restante, poderá ser utilizado por oradores inscritos, para tratar de assunto de livre escolha, sem apartes, observado o limite de 5 minutos para cada orador, assegurada a preferência aos que não usaram da palavra nas 2 sessões anteriores. Parágrafo 4º. As inscrições a que se referem os incisos 4º e 5º serão solicitadas à mesa, no início de cada sessão, em caráter pessoal e intransferível, sendo registradas em livro próprio. Parágrafo 5º. Será assegurada a preferência para as inscrições do grande expediente, aos que não usaram a palavra nas 2 sessões anteriores, não se permitindo a renovação, aos que abdicarem da palavra. Parágrafo 6º. Os requerimentos da segunda parte da ordem do dia, sujeitos à deliberação do plenário, deverão ser protocolizados com no mínimo 15 horas de antecedência. Seção 2ª. Da ordem do dia. Artigo 94. Fim do tempo destinado ao pequeno expediente, passar-se-á a ordem do dia. Parágrafo 1º. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, dar-se-á início às discussões e votações, obedecida a ordem de preferência do artigo 163. Parágrafo 2º. O primeiro secretário lerá da súmula da matéria a ser apreciada. Parágrafo 3º. O presidente anunciará a matéria em discussão, a qual será encerrada, se nenhum vereador houver solicitado a palavra, passando-se a sua imediata votação. Artigo 95. A ordem dos trabalhos estabelecida nesta sessão poderá ser alterada ou interrompida. Inciso 1º. No caso de assunto urgente.
Inciso 2º. No caso de inversão de pauta. Inciso 3º. No caso de preferência. Inciso 4º. Para posse de vereador. Parágrafo 1º. Entende-se urgente para interromper a ordem do dia, aquilo capaz de tornar-se nulo, e de nenhum efeito se deixar de ser imediatamente tratado. Parágrafo 2º. O vereador, para tratar de assunto urgente, usará da seguinte expressão: peço a palavra para assunto urgente. Concedida a palavra, o vereador deverá, de imediato, manifestar a urgência, e, caso não o faça, terá a palavra cassada. Parágrafo 3º. A inversão da pauta da ordem do dia deverá ser solicitada através de requerimento verbal, convenientemente fundamentado, procedendo-se de acordo com a deliberação plenária. Parágrafo 4º. Para que se aprecie preferencialmente qualquer matéria, deverá ser formulado requerimento verbal sujeito à aprovação do plenário. Artigo 96. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente afastar-se-á da direção dos trabalhos. Parágrafo único. Nenhum membro da mesa ou vereador poderá presidir a sessão durante a discussão e votação de matéria de sua autoria, ou em que nela tenha interesse pessoal, não se estendendo a proibição àquelas proposições de autoria da mesa, ou de comissões da Câmara. Seção 3ª. Do grande expediente. Artigo 97. O grande expediente terá início ao esgotar-se a pauta da ordem do dia, e terá a duração máxima de 1h15. Parágrafo 1º. Cada vereador poderá usar da palavra uma única vez, durante 15 minutos, improrrogáveis, a fim de tratar de assunto de livre escolha, sendo permitidos à partes, que serão breves. Parágrafo 3º. Não será permitida nova inscrição ao vereador antes de haver usado a palavra. Parágrafo 4º. Ao orador que, por esgotar o tempo reservado ao grande expediente, for interrompido em sua palavra, terá o direito de ocupar a tribuna em primeiro lugar na sessão seguinte, para completar o tempo regimental. Parágrafo 5º. A parte final do grande expediente será destinada às lideranças de partidos não integrantes de bloco parlamentar, às lideranças de bloco parlamentar, à liderança da oposição e à liderança do prefeito, nesta ordem, dispondo cada líder de 5 minutos, observando-se, no uso da palavra, a ordem inversa determinada pelo número de integrantes das representações partidárias ou de blocos parlamentares. Parágrafo 6º. O líder poderá falar sobre assunto de sua livre escolha, vedados os apartes, e por tempo improrrogável. Seção 4ª. Da explicação pessoal. Artigo 98. Terminado o grande expediente, presente, no mínimo, 1/3 dos vereadores, passar-se-á a explicação pessoal, pelo tempo restante da sessão. Artigo 99. A explicação pessoal destina-se à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão, ou no exercício do mandato. Parágrafo único. Nenhum vereador poderá exceder o prazo de 5 minutos nas explicações pessoais, devendo a palavra ser solicitada do plenário. Artigo 100. A sessão não será prorrogada para explicação pessoal. Artigo 101. Findos os trabalhos, o presidente anunciará a ordem do dia da sessão seguinte, e declarará encerrada a sessão.